Gente, eu quero falar com você, nós vamos hoje concluir uma série intitulada Atitudes. Então, eu preguei durante os 2 últimos domingos sobre atitude, e eu falei na semana passada sobre um livro, eu quero falar sobre um livro hoje, esse livro aqui, olha, Atitude, um caminho para a vitória. Quem foi abençoado nas 2 últimas mensagens dos domingos anteriores? Nós pregamos, esse livro aqui, ele tem 8 capítulos, nós pregamos aqui 2 capítulos, que foi o capítulo 3 e o capítulo 5, semana passada. Vou pregar o capítulo 7 do livro hoje. Mas observe, eu já vou encerrar a série hoje. Então, vão faltar 5 capítulos, que seriam 5 mensagens, que você vai ter acesso a essas mensagens, se você achar que deve adquirir o livro, tá bom? Então, você pode adquirir para você ler e também para você presentear alguém. A gente está pregando em cima desse livro aqui, vai ser bom demais, tá bom? Então, você pode comprar na livraria, lá no final, na saída, em nome de Jesus. Mas diga assim comigo, atitudes para o sucesso. Gente, é interessante que, ao contrário do que muitas pessoas pensam, o sucesso não é somente para um determinado tipo de pessoas. Não é só para aqueles que nasceram com sorte. Não é só para aqueles que nasceram para ser estrelas. O sucesso pode ser para qualquer pessoa. Agora, é interessante que a única diferença entre um homem mal-sucedido e um homem bem-sucedido, muitas vezes tem a ver com a sua atitude. Então, a nossa atitude, ela determina se nós seremos bem-sucedidos ou não. Agora, a gente também tem que analisar que a gente não pode perder de vista que Deus nos chamou para que a gente possa fazer a diferença. Agora, é interessante que a gente tem que entender o que é sucesso. E aí, eu coloquei um conceito aqui de Ralph Emerson, que também está no livro. Ralph falou o seguinte, que sucesso é rir muito com frequência. Sucesso é ganhar o respeito dos colegas, das pessoas honestas, inteligentes. É você ganhar o afeto das crianças. É você merecer a crítica, a consideração dos críticos honestos. É você, muitas vezes, vencer a traição de um amigo. Para Emerson, sucesso é apreciar a beleza da vida. Para ele, sucesso é você encontrar o melhor nos outros. Quando você olha para alguém, você enxerga defeitos ou melhor daquela pessoa? Sucesso é você deixar o mundo um pouco melhor. Então, observe, eu falei para você há pouco tempo que nós podemos ser pessoas de sucesso, amém ou não? Mas a gente tem que entender que existe um conceito diferente do que é sucesso. No mundo, sucesso é fama, é ter muito dinheiro, ter muitos seguidores, é você abalar os corações. Mas para a igreja, para o evangelho, sucesso é um conceito muito diferente. Mas eu quero falar com você sobre o que Bill Gates, o grande fundador da Microsoft, falou sobre o sucesso. Veja no telão. Ele disse que o sucesso é um professor traiçoeiro. Ele disse que o sucesso seduz pessoas inteligentes e faz com que essas pessoas pensem que nunca elas vão perder as coisas que elas têm. Você conhece pessoas assim que acham que elas são inderrotáveis, que elas são fortes demais, que não vão cair? Então, isso é um perigo das pessoas que muitas vezes têm sucesso. Agora, quando eu vou para o evangelho, sucesso não tem a ver com aquilo que eu ganhei. Sucesso tem a ver com aquilo que eu faço em prol dos outros. Diga assim, sucesso tem a ver com aquilo que eu faço em prol dos outros. A pessoa que mais teve sucesso nesse mundo foi Jesus Cristo. E ele nunca fez nada para si próprio. Nunca ele fez nada, ele não acumulou riquezas. Ele não comprou mansões, prédios, terrenos, não fez aplicações na bolsa, nada disso. O que ele fez? 100% da sua vida entregou para o outro. Então, isso, biblicamente falando, isso é sucesso. Quando eu entendo um pouco o que o romancista britânico Herbert Wells falou, ele falou o seguinte, que a notoriedade, a riqueza, os status e o poder não medem o sucesso da pessoa. Segundo Wells, sucesso mede com aquilo que nós poderíamos ter sido, com aquilo que nós nos tornamos como pessoa. Então, aquilo que eu poderia ter sido e aquilo que eu me tornei, essa diferença é que é mensurável o sucesso de alguém. Eu acho interessante também que a Bíblia diz que nós já somos abençoados com todas as sortes de bênção. Você pode ver isso lá em Efésios capítulo 1, versículo 3. E essa palavra sorte lá não é sorte que o mundo fala.
Sorte fala de tipologias de bênçãos. Então você já é abençoado, você já é uma pessoa de sucesso na família, amém ou não? Amém. Nos negócios, amém? Amém? Nos estudos, na saúde, todas as tipologias, todas as facetas da sua vida, a Bíblia diz que você já é abençoado em Cristo Jesus. Agora, é interessante que, quando Paulo fala isso aos Efésios, essa bênção está no âmbito da espiritualidade, no âmbito do espiritual. Agora, existe também o quê? Um trabalho humano. Por exemplo, deixa eu exemplificar para você. A pessoa fala o seguinte: olha, eu preciso arrumar um emprego. Então, ela vai orar, sim ou não, gente? Ela vai correr atrás, sim ou não? Só que, se eu somente orar e falar o seguinte: olha, eu estou precisando de emprego, então eu vou orar. Eu oro hoje, eu oro amanhã, e nunca eu faço um currículo, nunca eu faço contato com o empresário, nunca eu peço para o irmão da igreja: irmão, preciso de um trabalho, está aqui meu currículo, pega o seu WhatsApp. Hoje a gente não coloca mais impresso, hoje é só pelo WhatsApp em PDF. Se eu não fizer todo esse trabalho, eu não estou o quê? Eu não estou me proporcionando numa situação de uma pessoa de sucesso. Porque não é só, o Paulo fala o seguinte: olha, nas regiões celestes. Então eu tenho que trazer o que está lá em cima para a terra, amém? Diga assim: eu tenho que trazer o que está em cima para a terra. Então, irmãos, para você ser uma pessoa de sucesso, eu quero falar sobre alguns pontos hoje. O primeiro ponto é: conclua o que você começou. Olha para quem está do teu lado e fala assim: conclua o que você começou. Olha só, por que muitas pessoas não têm sucesso na vida? A resposta é muito simples. Elas lutam tanto, elas fazem tantas coisas, mas elas param no meio do caminho. Elas não conseguem fechar uma operação. Aí você começa com uma pessoa e depois ela fala: eu tive uma ideia maravilhosa. Então ela vende aquela ideia, ela é uma pessoa cheia de entusiasmo. Passa-se 15 dias, aí você fala assim: e aí, começou? Comecei, como é que está? Não, já parei. Então, o sucesso tem a ver o quê? Com aquilo que eu concluo. Veja comigo no telão, Eclesiastes 7:8 diz que melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Gente, diga assim comigo: não adianta só começar, é preciso concluir. Olha só, só abrindo parênteses, é tão forte que a Bíblia, quando a gente vai em outros contextos, claro, lá para Apocalipse, a Bíblia fala o seguinte: aquele que perseverar até o fim, existe uma sequência de perseverança, será salvo. Então eu tenho que concluir esse processo daquilo que eu começo. Agora, Jesus adverte aos discípulos sobre a importância de um planejamento. Por que muita gente começa e não termina? Porque não se planeja. Veja no telão, Lucas 14:28, diz que: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro e calcula as despesas, para ver se você tem como acabar? Qual de vocês? Por que as pessoas não concluem? Porque elas não têm um planejamento da vida delas. Elas estão meio que à deriva. Onde o vento levar, as pessoas vão. Eu gosto muito do que Abraham Lincoln falou, veja no telão. Ele disse que você não consegue escapar da responsabilidade de amanhã, livrando-se dela hoje. Não adianta colocar a responsabilidade para debaixo do tapete. Amanhã eu faço, depois eu faço. Amanhã você precisa resolver, quer dizer, então é muito melhor trazer para hoje e resolver. Então veja comigo que todos querem de mim e de você o melhor, o nosso excelente, sim ou não, gente? Quando você contrata alguém, você espera que aquela pessoa seja excelente. Quando você contrata um serviço, você espera que aquele serviço seja excelente, porque isso é o que a gente espera das pessoas. Agora, então, o primeiro ponto é a gente fazer o quê? A gente concluir o que começa. Para isso é preciso planejamento. Segundo, para mim concluir eu tenho que ter foco. Porque se eu não tiver foco, eu vou me distrair com coisas que vão aparecer. Porque eu não tenho um objetivo muito claro daquilo que eu quero para a minha vida. Então diga assim comigo: foco é necessário para concluir as minhas atividades. Segundo ponto para você ser uma pessoa de sucesso: agradeça pelas pedras no caminho. Gente, nós temos uma tendência de quase sempre reclamar. Reclama, problema. Quando tem sol, reclama do sol. Quando tem chuva, reclama da chuva. Quando tem marido, reclama do marido. Quando não tem marido, fala: não tenho marido. Misericórdia, né? Muita reclamação.
Charles Spurgeon falou o seguinte, que muitas pessoas devem as grandezas de suas vidas aos problemas e obstáculos que tiveram que vencer na vida. Olha só, na visão de Charles, são os problemas que aquelas pessoas passaram, que proporcionaram a elas o quê? Grandeza, sucesso, proeminência naquilo que elas falam. Agora, entenda comigo que o que nos impulsiona a crescer, gente, não é o sucesso em si, e sim o desejo de sair do fracasso. Toda pessoa que venceu na vida, seja um pastor, seja um empresário, seja uma médica, como a minha querida irmã, que é uma médica de sucesso, qualquer pessoa que venceu, essa pessoa, ela venceu por quê? Porque ela queria virar a chave, ela queria dar a volta por cima. Então, muitas vezes, por que a gente vê que muita gente não vence? Porque nunca sofreu, nunca passou por dificuldade, nunca precisou de nada, sempre teve tudo, não quis lutar, não é isso, Rubem? O Rubem é um homem de sucesso aqui, já lutou muito, sabe que para vencer é preciso lutar, tem que dar a volta por cima. Então, quando eu entendo isso, todos os limões que aparecem na minha vida, eu transformo esses limões em boas limonadas. Todos os problemas que acontecem, que vêm até mim, eu olho para eles, não pelo prisma de um problema, mas pelo prisma de uma oportunidade que eu tenho de virar a chave. Que está comigo, diga amém, Jesus. Eu acho muito legal porque dizem que o grande Beethoven, um dos maiores musicistas do mundo, ele compôs as suas maiores obras quando ele estava praticamente totalmente surdo. Pensa comigo, nós temos músicos aqui, o cara perder a audição, meu amigo, é complicado, não é isso? Estava quase surdo totalmente. Foi naqueles momentos mais difíceis que Beethoven compôs suas melhores obras musicais. Que coisa forte. Eu me recordo que quando Davi olha para Golias, e Golias era um grande obstáculo, sim ou não? Sim ou não? É interessante que muita gente podia pensar o seguinte: jamais vou conseguir derrubar Golias porque ele é muito forte, ele é muito grande. O que Davi pensou? Jamais eu vou conseguir errar o alvo porque ele é muito grande. Então, olha só, qual o prisma que você olha? Você olha para a grandeza do problema ou para a grandeza da oportunidade de você virar a chave? Veja comigo o que Benjamin Franklin falou: as pessoas que são boas em arrumar desculpas, raramente são boas em qualquer coisa da vida. Dava de ser uma parte da Bíblia, talvez, né? Pelo menos a nota de rodapé, né? Lá embaixo. Olha só, o filósofo francês Francis Voltaire falou o seguinte, que ele comparou a vida como uma carta de jogos. Ele disse que cada jogador deve aceitar as cartas que foram lhe dadas, e ele continua falando que somente o próprio jogador tem o direito de decidir que carta vai usar no seu jogo. Claro que isso é um pensamento filosófico, mas quando eu trago isso para a realidade, eu percebo que Deus me deu oportunidades. Deus também permitiu que pedras estivessem no meu caminho, e vou usar elas o quê? Para poder crescer ou para poder, muitas vezes, choramingar. Eu acho muito legal o que Winston Churchill falou, que sucesso é ir de fracasso em fracasso, em qualquer outra coisa. Ele fala que sucesso é em fracasso em fracasso, sem perder o entusiasmo. Gente, que coisa muito forte, que coisa interessante. Agora, veja comigo, por favor, eu acho o terceiro ponto interessante. Veja que o terceiro ponto fala de autorresponsabilidade para o sucesso. Eu lembro que tem uma historinha, a gente já contou algumas vezes, o que é autorresponsabilidade? Claro, nós temos que sempre contar com a soberania de Deus. Deus é tudo, amém, queridos? Estou partindo do pressuposto que Deus é o Criador, tudo está na mão dele, tudo é por ele, através dele, como Paulo falou lá em Romanos 11:36. Mas existe uma parcela nossa para ter sucesso. E quando essa história de uma grande indústria de sapatos, uma história antiga, onde aquela indústria mandou um funcionário para poder, para um país africano, para poder fazer uma análise mercadológica, para poder saber a possibilidade de vender sapatos lá. Quando chegou lá o primeiro funcionário daquela indústria, ele mandou um telegrama para a empresa falando o seguinte: olha, cancela todas as produções, porque aqui na África ninguém usa sapato, todo mundo anda descalço. A empresa compra as passagens e manda aquele
colaborador voltar e manda um outro colaborador para o mesmo local, para poder fazer a mesma pesquisa, e depois de poucos dias aquele colaborador manda um telegrama falando o seguinte: olha, pode aumentar a produção, porque aqui nós vamos vender muito, porque ninguém usa sapatos. Então, olha só, entenda que aquele segundo, ele trouxe a responsabilidade para si, para poder decidir a coisa. Nós precisamos entender o seguinte, gente, que nenhum problema se resolve só. Você concorda comigo ou não? Problemas existem, precisa o quê? Da intervenção de Deus sobre tudo, mas muitas vezes uma intervenção nossa, para ter resolutividade das coisas. Então, isso é importante, que responsabilidade. Agora, pessoas bem-sucedidas, nenhuma delas encara, gente, o fracasso como um fracasso. Algumas falam que o fracasso são experiências de aprendizado. Algumas dizem que o fracasso é o pagamento de uma mensalidade. Alguns dizem que o fracasso é uma oportunidade de crescimento. Pessoas de sucesso, quando elas caem, nunca elas ficam no chão. A Bíblia diz que o justo pode cair 7 vezes, mas ele vai se levantar. Diga assim: o justo pode cair 7 vezes, mas ele vai se levantar. Então, quando a pessoa tem autorresponsabilidade, ela não olha para a queda como um obstáculo, e sim como uma oportunidade de melhorar. Eu acho muito legal o que Vitor Hugo falou. Ele disse que as pessoas não carecem de força, elas carecem de determinação. Diga assim: as pessoas não carecem de força, e sim determinação. Eu gosto muito de ler Augusto Cury. Ele fala que a vida é uma grande universidade, porém ensina poucas pessoas que não sabem ser aluno. Se você quer aprender muito na vida, é preciso você aprender. Eu gosto muito do que Gabriel Marques falou. Marquês, na verdade, pronúncia. Ele é um grande escritor colombiano. Ele disse que a coisa mais importante que ele aprendeu a fazer depois de 40 anos foi dizer não quando ele não tinha vontade de dizer não. Olha só, autorresponsabilidade. Não queria falar não, mas era necessário falar não. Ele aprendeu a dizer não. E o que eu tenho que aprender a dizer não, por exemplo? Muitas vezes para a minha falta de fé. Muitas vezes para o meu cansaço. Muitas vezes para a falta de uma crença verdadeira no Senhor. Muitas vezes para a falta de uma visão forte, clara sobre o futuro. Muitas vezes para o meu cansaço. Muita gente não vem para a igreja de domingo. Eu acho que eu fui criado na igreja, talvez eu não tive isso. Mas por que alguém passa a semana toda e não vem para a igreja? A semana toda sem ler a Bíblia. Então, olha só, o sucesso tem muito a ver com aquilo, com a minha autorresponsabilidade, de eu falar muitas vezes não para aquilo que é muito legal. Por exemplo, é errado assistir um filme? Não. Mas o que é errado? Quando eu tive um dia todo agitado, e cheguei em casa 10 horas da noite, eu não li a Bíblia ainda, o que eu vou assistir? Filme ou a Bíblia? Então, o que quer dizer não? Eu acho bom assistir filme, mas hoje eu vou precisar ler a Bíblia agora. Isso é o quê? Isso é autorresponsabilidade. Isso é muito forte. Quem está comigo, diga amém, Jesus. Agora, o quarto ponto para mim ter sucesso, eu entender a diferença dessa equação. QI, QE e QA. Gente, é interessante que QI, quociente de inteligência, isso é muito comum. Tempos atrás, as pessoas sempre que conseguiam cargos em organizações, eram pessoas que tinham o quê? Um QI elevado. Uma inteligência fora do comum. Pessoas que estavam acima da média. Pessoas que se destacavam pela sua inteligência, pelo seu raciocínio lógico, pela sua maneira de olhar para a situação, trazer a resolução rápida. Isso aqui é importante. Mas um outro ponto que também foi analisado depois de algum tempo, o coeficiente de inteligência emocional. Isso é importante? Sim. Por exemplo, foi feita uma estatística pelo Instituto Stanford dos Estados Unidos. Diz que essa pesquisa chegou à conclusão que 12,5% daquilo que eu ganho, do dinheiro que eu tenho, tem a ver com o meu QI. 12,5%. Os outros 87,5% tem a ver com a minha capacidade emocional de gerir pessoas, de gerir
os problemas que eu estou passando, de aguentar as pressões externas, de aguentar as pressões do mercado. Para quem está no ministério, de aguentar as pressões ministeriais, gestão emocional. Mas eu quero falar sobre o principal que eu quero destacar, que eu também falo no livro, é o quociente de atitude. Gente, não adianta somente ser inteligente. Não adianta ser uma sumidade mental. Raciocínio rápido, sabe tudo, mata rápido. É uma pessoa legal para relacionar-se com as pessoas na igreja, na célula, no trabalho, na família. Gente boa demais. Se eu não tenho um quociente de atitude. Então, esse aqui é muito legal porque a atitude, gente, eu falo no livro que é como se fosse o passar da marcha de um carro mecânico. O que é atitude? É exatamente eu passar a marcha. Só quando eu coloco o carro em marcha, é que esse carro sai da inércia, que está comigo aqui. Então, a atitude, realmente eu tomo as decisões corretas. Eu paro quando é para parar. Eu ouço quando é para ouvir. Eu acelero quando é para acelerar. Eu espero quando é para esperar. Isso é o quê? Isso tem a ver com a minha atitude. Então, a atitude certa, por exemplo, no início das coisas, garante o sucesso no final delas. Por exemplo, eu já tenho acompanhado tantas pessoas, toda vez que alguém começa um relacionamento errado, tem a tendência de não dar certo no final. Começou na imoralidade, começou com briga, começou os pais não aceitando, começou com confusão, dificilmente vai dar certo no final. Por exemplo, quem é empresário, quem é gestor, começou um negócio sem um capital para poder segurar, dificilmente dá certo, porque é importante começar com a coisa certa. Isso fala de quê? De atitudes corretas. Agora, eu acho legal que John Maxwell, um grande escritor americano, ele, no livro dele, Segredos de Atitude, ele falou o seguinte, que se ele pudesse, para os seus filhos biológicos, se ele pudesse equalizar os QIs dos seus filhos, como se fosse um som, que nem o Fábio tem um som aqui, que ele aumenta a guitarra, ele aumenta a voz, se ele pudesse ser um sonoplasta, ele falava o seguinte, eu colocava com certeza o QI de atitude mais alta, porque as atitudes, elas são determinantes, muito mais do que, muitas vezes, a minha inteligência, do que, muitas vezes, a minha capacidade de relacionamento. Agora, deixa eu falar um exemplo para você aqui, em relação à atitude. Você conhece muitos músicos, eu já tive uma experiência, eu gosto de estar com o pessoal da música, que muitas vezes o cara é muito bom, toca muito, ele é um exímio musicista, mas o cara continua no anonimato, continua passando fome, continua devendo, continua sem condições. E você vê outras pessoas, alguns, por exemplo, no mundo aí, alguns, como é que chama o pessoal que toca as MCs, que não tem talento, que só canta besteira, que não tem letra, que é desafinado, ou coisinha abençoada, e tem milhões de seguidores, milhões de reais, fama. O que tem a ver? Não é talento, não é QI, não é QE, é atitude. Se lança, vai para frente. Alguém falou o seguinte, nós temos que dar o primeiro passo e Deus dá o chão. Amém? Diga assim, eu vou dar o primeiro passo. Fala com fé, eu vou dar o primeiro passo. E Deus vai colocar o chão. Então, entenda comigo, eu falei um exemplo aqui da musicalidade, mas isso pode ser em tantas outras áreas. Falta o quê? A atitude da gente começar. Deixa eu falar o que para você? Só abrindo um parênteses, nós viemos para cá, eu com minha esposa, mais 3 famílias de missionários. Felipe, levanta a mão, Felipe. Aí, Felipe, Alexa, Maciel, Elisa, Andinho, Sala. Marcel está ali atrás. Nós viemos para cá no passado. Ninguém tem integral. Ninguém até hoje é financiado pela igreja. Só eu que vim empregado, eu e Alexa, os demais não vieram empregado. Nós demos o passo e Deus colocou o chão. O que precisava? O que a gente falou com o pastor Santos? O pastor Santos só nos abençoa. Não foi isso, Felipe? Só nos abençoa. Nós queremos ir para João Pessoa, começar do zero, só nos abençoa, porque nós entendemos o quê? Que a atitude é necessária para o sucesso.
Sabe, eu quero que você saia desse culto aqui hoje falando o seguinte: eu preciso ter atitudes corretas, porque as minhas atitudes no começo determinarão meu sucesso no final. Amém? Quinto ponto, diga assim: aprender, desaprender e reaprender. Eu acho muito legal que Alvin Toffler falou que o analfabeto do século 21 não será aquele que não consegue ler e escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. Gente, alguém disse que todo mundo que eu vejo diante de mim é superior em mim em alguma coisa. Eu admiro o presidente da nossa igreja, pastor Ebi Uber. Eu já vi algumas vezes pessoas que são bem simples pregando, e ele sentadinho na cadeira na frente, e ele copiando. Ele fica tão atento. A gente vê que ele tem fome de aprender. Então, é preciso aprender. Agora, o que é desaprender? É interessante que, quando eu venho para Jesus, a Bíblia fala que eu sou nova criatura. Lembra lá de 2 Coríntios 5,17, quem está em Cristo é nova criatura. Então, quando eu venho para Jesus, eu tenho que desaprender, me desvencilhar em Cristo Jesus do pecado, nos hábitos errados, da maneira de fazer negócios, da maneira de tratar as pessoas. Se eu era rude, eu vou desaprender isso. Se eu era uma pessoa estressada no trânsito, eu vou desaprender isso. Se eu era uma pessoa enrolada, eu vou desaprender isso. Mas é interessante que, depois que eu desaprendo, eu tenho que reaprender. Eu tenho que seguir o meu caminho agora na estrada correta. Isso aqui é muito legal, porque o termo reaprender, gente, não é simplesmente só aprender de novo, mas fala de aprender de uma maneira diferente. Diga assim: aprender de uma maneira diferente. Então, o reaprendizado, ele é full time, ele é constante. Eu tenho que estar aprendendo constantemente. Por que eu venho à igreja? Porque eu tenho que aprender. Por que eu vou à escola? Porque eu tenho que aprender. Por que eu tenho que participar de treinamento da minha empresa? Porque eu tenho que aprender. Isso é muito legal. Agora, por exemplo, alguns casais, eles precisam reaprender a amar o seu cônjuge. Isso aqui é muito interessante, porque às vezes a gente vê casais com 6 meses. 6 meses é muito. Já vi com 3 meses, já querem se separar. Quer dizer, começou a vida há pouco tempo, já quer separar. Mas a gente também vê pessoas com 50 anos. Tem um pastor aqui, em Fortaleza, aqui em João Pessoa, pastor Zé Carlos, eu quero falar publicamente aqui, pastor presidente da igreja da Assembleia de Deus, vai fazer agora 50 anos de casado. Que coisa linda. Que coisa linda. Para quem está com 50 anos casados, é todo dia reaprender a amar, reaprender a conviver, reaprender a estar em família. A vida exige de nós, queridos, essas 3 atitudes: aprender, desaprender e reaprender. Se você entender isso, aqui no campo espiritual, lá na sua empresa, onde você for, isso é um segredo para o sucesso na vida pessoal. O 6º ponto de hoje vai ser o último. Seja feliz e tenha atitudes mentais corretas. Isso aqui é muito legal, porque olha só, quando a gente entende isso nos dá uma certa habilidade da gente vencer algumas situações. Porque nós podemos, diante das grandes intempéries da vida, ser felizes. Você sabia disso? Porque a felicidade, ela não tem a ver com as circunstâncias externas. A felicidade tem a ver com atitudes internas. Eu acho muito legal, porque nós temos que entender que muitas vezes as pessoas têm tantas coisas por fora, mas falta aquilo dentro do coração dela para que ela possa ser abençoada. Eu gosto do pensamento do filósofo e pedagogo norte-americano William James. Ele disse que a maior descoberta da minha geração é de que as pessoas são capazes de transformarem a sua vida, mudando a sua atitude mental. Uma vez que eu mudo o meu pensamento, Paulo vai falar sobre isso lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, vocês precisam mudar a mente de vocês. Vocês precisam não se acostumar aos moldes, à forma do mundo. Vocês precisam ser diferentes. James vai falar que exatamente que quando eu mudo o meu pensamento, eu posso mudar a minha atitude. Thomas Jefferson, que foi o 3º presidente dos Estados Unidos, ele disse que nada pode deter um homem que tem uma atitude mental correta de alcançar sua meta. Ele também continua que nada no mundo ajudará um homem que tem uma atitude errada, mentalmente falando.
Então, diga assim comigo: eu preciso ter uma mente espiritual. Isso aqui é muito forte, queridos, porque eu não posso usar somente textos de filósofos e personalidades do passado. Eu preciso a Bíblia com você aqui agora. Veja comigo no telão, Provérbios 23, versículo 7. Olha o que Salomão disse. Ele disse que, como imagina em sua alma, assim ele é. Diga assim: como imagina em sua alma, assim ele é. Deixa eu perguntar para você, o que você pensa sobre você mesmo? Quando você cai num pecado que você estava lutando para vencer, o que você pensa? Que você nunca vai vencer? Ou que você já é mais que vencedor em Cristo Jesus? Quando você está diante de uma dificuldade financeira, o que você pensa? Eu sou próspero em Cristo Jesus. Jesus já pagou um preço lá na cruz do Calvário. Ele é o dono do ouro, da prata. Ele vai suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Eu tudo posso daquele que me fortalece. Ou você se desespera e diz: para mim não tem jeito. Como que você pensa, assim você é. O filósofo James Allen, ele disse que um homem é literalmente o que ele pensa, sendo o seu caráter a soma total dos seus pensamentos. Interessante, talvez esse cara aprendeu com Salomão. Salomão veio na frente dele. Ele só parafraseou a fala salomônica aqui. Agora, é muito legal porque, entenda que não é só ser feliz e ter uma atitude correta. Mas quando falo de felicidade, fala de que, Provérbios capítulo 15, versículo 13, diz o seguinte, que o coração alegre aformoseia o rosto. Diga assim: o coração alegre, fala assim agora, aformoseia o rosto. O que é formoseia? Deixa a pessoa mais bonita. Então, gente, a alegria é algo importante. Eu quero contar uma história para você. Eu tirei essa história do livro Atitudes para Ser Feliz, de Robert Schuller. Ele conta, eu vou parafrasear a história aqui para você. Ele conta a história do grande e famoso Leonardo da Vinci. Ele fala que Leonardo da Vinci estava pintando alguns quadros e tinha algumas crianças que foram conhecer em loco o trabalho do grande artista. E uma daquelas crianças bateu numa pilha de tela e derrubou tudo. E aquilo deixou Da Vinci muito estressado. Ele joga o pincel ao relento e sai praguejando com raiva e grita com a criança: criança não sei o quê. E a criança sai chorando, se esconde dele. E depois, com o tempo passou, ele disse que Da Vinci voltou para o seu local de trabalho para continuar o seu desenho. Só que diz que quando ele chegou lá, e você sabe que criação, meu cunhado trabalha com criação aqui. Para quem trabalha com criação, a mente boa é fundamental. Quando ele volta a pintar, ele percebe que ele está travado, que não tem feeling, que não tem criatividade, que não tem... O negócio está meio assim atravessado. E ele percebe que tem a ver com as atitudes dele em relação àquele garoto. Felipe, aquele vídeo, aquele quadro, desenho está lá, que eu mandei para vocês? Depois, tá? Segura um pouquinho aí. Já vi, mas foi rápido. E é interessante que... Obrigado, então, Felipe. Felipe me ajudou muito nisso aqui. Interessante que ele disse que Da Vinci, ele então deixa o recinto de produção e ele sai nas vielas das ruas, nas ruas, nos becos, atrás daquela criança. Quando ele chega lá e fala assim: querido, eu quero te pedir perdão. Você é uma criança, você simplesmente tropeçou em umas telas, foi um pequeno deslize, mas eu errei muito mais. Atitude. Eu fui muito grosseiro com você, você é uma simples criança, eu sou um homem adulto. Eu quero te pedir perdão, porque quando isso aconteceu, eu fui tentar pintar, não tenho mais criatividade, eu estou vazio, eu estou sem condições emocionais de pintar. Você me perdoa? A criança perdoou. Ele fala assim, o seguinte: volta comigo lá para o local, para que a gente possa pintar juntos. E diz que ele leva a criança para lá. E lá eles sorriem, lá eles se distraem, lá eles têm uma harmonia legal. E aí é naquela sintonia, naquela atitude de amizade, que ele começa a fluir na mente dele esse quadro que está aí para você aí, ó. Alguém já viu esse quadro na internet?
Salvator Mundi. Esse quadro aí foi arrematado há poucos anos atrás por uma casa de leilão, 450,3 milhões de dólares. Poucos anos atrás. Vamos arredondar, 450 milhões de dólares. Esse aí é um dos quadros mais importantes, para quem gosta de arte, que o mundo tem aí. Agora, entenda comigo, ele precisou entender que tinha que ter uma atitude correta para que pudesse estar com sua mente, com seu coração aberto para receber as dádivas de Deus. Eu quero concluir falando para você que todo homem, toda mulher de sucesso, ele precisa entender que ele precisa do poder de Deus, ele precisa da intervenção de Deus, mas ele precisa também fazer a parte dele. Quando a gente fala sobre os coeficientes lá, o mais importante é a sua atitude. Eu quero que você entenda que as nossas atitudes, elas determinam mesmo o nosso destino. Sabe que onde nós estamos hoje tem tudo a ver com aquilo que eu fiz ontem. Onde eu estarei amanhã tem tudo a ver com aquilo que eu estou fazendo hoje. Então as nossas atitudes, certamente, elas determinam o nosso destino. A pergunta que eu quero falar para você hoje é: qual endereço está programado o GPS da tua vida? Quando eu falo da vida, eu quero que você pense como um todo. O GPS da sua família está para qual endereço? Claro que eu estou usando aqui um campo da filosofia, mas você está me entendendo. Quando o endereço do seu ministério está programado para qual endereço? A sua vida, o seu casamento está para qual endereço? É para um endereço de sucesso ou para algo que é ruim? Quero que você fique em pé agora comigo, por favor. E que a gente possa sair daqui hoje com esse compromisso. Deus, eu decido ter atitudes corretas para que eu possa atingir o sucesso do Senhor. Nós estamos terminando essa série e se você só veio hoje, você pode ver, por exemplo, no YouTube da igreja, Paz Church João Pessoa. Lá nós temos todas as mensagens que a gente pregou dos 2 domingos anteriores, para você entender um pouco o que nós falamos sobre atitude. É uma ferramenta importantíssima para você ser abençoado. Eu quero que você feche seus olhos agora. Talvez tenha alguma área em sua vida que você vai falar assim: Deus, poxa, eu preciso da intervenção do Senhor. Eu preciso ter sucesso nessa área. Então, você vai sair daqui hoje não mais olhando para as pedras no caminho, mas olhando que essas pedras, elas podem ser degraus para que você possa ter o sucesso em nome de Jesus. Pai, nós queremos nessa noite, Pai, ser tão gratos ao Senhor, porque o Senhor nos chamou, Pai, para o sucesso. O Senhor nos chamou para sermos vitoriosos, abençoados, diferentes, prósperos, para que nós possamos fazer algo extraordinário no que diz respeito também à evangelização desse mundo, da plantação da tua igreja nessa cidade. Que nós possamos olhar, Pai, não como pessoas descrentes, como pessoas sem maturidade, mas que a gente possa olhar, Pai, para a vida com fé, com ânimo, com desejo de aprender, de reaprender, de fazer a coisa certa, com desejo de, apesar das intempéries, sermos felizes, de termos uma mente abençoada e bíblica, em nome de Jesus. Cante conosco essa canção maravilhosa em nome de Jesus. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. Se você sabe, cante conosco. A minha vida eu entrego. Se entregue a Ele nessa noite. Nas tuas mãos, meu Senhor. Ele é a fonte do seu sucesso. Pra te exaltar com todo o meu. Vamos, eu te louvarei. Eu te louvarei conforme a tua
a justiça e cantarei louvores, pois tu és. Vamos dizer, celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver, e cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele está. Toda a terra celebre a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus. Vamos celebrar. Toda a terra celebre a ti, toda a terra celebre a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Eu quero chamar aqui na frente você que já serve a Jesus.